do canal Arte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, eu não vou apresentar o nosso convidado de hoje, seria uma redundância. Eu acho que quem não conhece o Ciro Gomes ficou fora do planeta Terra nos últimos 20 anos, no mínimo isso. Eu não vou apresentar porque nem é cabível, mas eu preciso falar uma coisa para o Ciro que ele não sabe, uma coisa muito importante. Ciro, eu estava andando várias vezes aqui, eu ando muito por São Paulo, ando muito a pé pela cidade, converso muito com as pessoas, troco ideia. Dia desse eu estava no viaduto do chá, isso aconteceu uma vez só não. Várias vezes, me pararam na rua, falaram, mas quando é que o Ciro vem? Porque você está boicotando o Ciro, não sei o que, papapá, se ouviu o áudio, não ouviu o Ciro. Eu falei, não, gente, não é que a gente está boicotando, é que o Ciro tem uma agenda que é uma coisa assim, monstruosa. Então eu queria dizer, é difícil, casar as agendas. Eu queria dizer uma coisa para você, Ciro, que você não sabe. Que é o carinho que o povo brasileiro, principalmente aqui em São Paulo, tem por você. Pelas suas ideias, pela sua inteligência, pelo seu caráter e pela sua história de vida. Então, eu queria te pedir uma coisa, cara, não abandone esse público. As pessoas adoram você. Pro bem ou pro mal, tem gente que fala, mas eu não gostei que ele fez isso, fez aquilo. Não interessa, mas eles falam de você. E como é tradição aqui no canal Arte da Guerra, vou passar ao professor Ricardo, te dar as boas-vindas aí está contigo a manobra. Cabral, está contigo. Bem, seja bem-vindo aqui o governador Ciro Gomes. Aliás, nós como discutindo, governador, deputado, professor, aí aqui chegamos, né, a um acordo. Né, e aqui eu tenho certeza que não só os cearenses, né, o pessoal de Guaraciaba do Norte, né, que tenho contato lá, então todos aqui do Rio de Janeiro, é um prazer em recebê-lo, é um prazer em tê-lo aqui conosco e vamos fazer uma live maravilhosa, com certeza, né, com um dos principais políticos brasileiros desses últimos 30 anos, isso aí para falar pouco, né? 30 anos para não ficar pensando que a gente está há muito tempo na chuva, né, como dizem. Seja bem-vindo, governador. Bom, deixa eu também fazer a minha continência, né, aos que estão ligados aí no canal Arte da Guerra, saudar, muito agradecido, comandante Robson Farinazzo. Eu quero pedir desculpas a si, porque, de fato, nunca foi boicotado. Eu é que, de fato, estava lhe devendo essa live e hoje nós vamos pagar aí com juros e correção monetária com muito prazer. E cumprimentar o professor Ricardo Cabral, que é desses pensadores por quem eu tenho um grande respeito, para além de muita estima. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí no mundo, porque esse é o privilégio da internet, mas especialmente nesse pedaço muito amado do mundo, que é a minha pátria, o Brasil. Muito obrigado, Ciro. Governador, eu queria te fazer uma pergunta, depois eu vou passar para o Cabral, só pedir, gente, vamos dar o like, nós estamos com 5 minutos de live, 1.300 pessoas a bordo, vamos dar o like. Vamos crescer, vamos colocar essa live no Twitter, nas redes sociais aí, que é muito importante ouvir o governador Ciro Gomes hoje aqui. Ciro, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tive a oportunidade, uma feliz oportunidade, de estar um encontro contigo, coisa de 6 meses atrás, mais ou menos, aqui em São Paulo, foi um encontro de nacionalistas, falou você, falou o Aldo, né, e outras lideranças também, mas você falou uma coisa, assim, importantíssima. Eu não esqueci isso, e isso me embasou muitas lives aqui no canal Arte da Guerra. Você vaticinou uma coisa que está acontecendo agora, que é o problema do bem-estar social na Europa, que aquilo ia naufragar em virtude da crise que está vindo aí. Parece que você jogou praga, porque a coisa começou agora. E eu queria saber o seguinte, como é que você está vendo tudo o que está acontecendo nesse mundo? Porque eu sei que você é uma pessoa hiper bem informada, tá? Você faz uma leitura geral do que acontece no mundo. Como é que você está vendo o mundo para o qual nós estamos caminhando e o papel do Brasil nele? Olha, comandante, eu estou bastante preocupado. Eu tenho escrito a miúde na minha newsletter, que é Brasil Desvendado. As pessoas podem ter acesso, vou fazer aqui o meu comercial no cirogomes.com.br. Eu tenho tentado colocar todas as indicações que se tira hoje do que está acontecendo no mundo são do fim, do fracasso, do colapso de uma velha ordem que estabilizou o mundo, não é, em bases dissuasórias na Guerra Fria, a partir da Segunda Guerra Mundial, e que deu alguma relevância estratégica aos sistemas multilaterais, etc., etc. Me parece que essa ordem está morrendo, e o mais grave, e isso é o que me angustia muito, é que não há uma nova ordem emergente, embora o antagonismo China, Estados Unidos já possa ser a demarcação de novos polos,
mas a natureza da China, o tempo histórico que a China cultiva, não permite a ela acelerar o passo e ocupar, seja para o bem ou para o mal, essa polarização. Até porque há grandes e gravíssimas questões envolvidas nisso. Eu não quero ser chato nem coisa, mas assim, as reservas monetárias da China estão hospedadas em títulos do Tesouro norte-americano. Então, não é trivial, não é, a China assumir esse polo. Mas o fato concreto é que o sistema multilateral idealizado e, de alguma forma, praticado ao longo de algum tempo, algumas décadas, pelo sistema das Nações Unidas, que nasceu da Segunda Guerra Mundial, parece estar morto. E eu digo, não parece estar morrendo, parece estar morto pela absoluta incapacidade de administrar, de antecipar, de mediar qualquer dos gravíssimos ou dos menos gravíssimos conflitos que o mundo está hoje, nos quais o mundo está hoje mergulhado. Nós temos 17 conflagrações no território africano, mas nós temos aí a grande questão, né, da OTAN taxiando suas bases na iminência da Rússia. Isso não faz sentido. A Suécia rompe 90 anos de neutralidade e permite-se filiar à OTAN, uma instituição, na minha opinião, anacrônica. A Letônia, Lituânia, Estônia estão ali. A Finlândia está mais perto de São Petersburgo, que é a terra do Putin, do que o Ceará, do que Fortaleza, a nossa capital do Ceará, está de Juazeiro do Norte. Sinais assim reforçadores desse meu temor. O ano passado, o amigo deve ter acompanhado isso, e o professor também, o ano passado registrou o maior volume de gastos militares da história do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Nem no auge da Guerra Fria, ali naquela crise dos mísseis, em 62, se somaram tantos valores empatados em estrutura de defesa como aconteceu no ano de 2023. E aí vem a questão do Brasil. Aí é que a minha angústia vai para o limite de perder o sono quando eu frequento esses assuntos. Veja, eu acho, e me interrompa se eu estiver sendo muito prolixo, mas a grande pergunta que você faz é essa, que é o sentido dessa reflexão. Então, nós temos que nos fazer uma pergunta como nacionais, a partir da liderança do país, Lula, Bolsonaro, tanto faz. Está vazando o áudio de algum microfone, estão me avisando aqui. Enfim, então, repare, perguntar a liderança do país para que isso se irradie para todo o conjunto da nação. Uma pergunta simples que encaminha o raciocínio. Faz sentido ao Brasil ter forças armadas? Faz sentido? Vamos usar o argumento mais picareta, eu já estou adiantando a minha opinião, que a gente consegue ouvir falar entre os cínicos. Um país pobre, com tanta pobreza, com tanta miséria, com tanta dificuldade, empatar, como é o orçamento desse ano, 125 bilhões de reais em defesa, é claro que eu me antecipo para responder, óbvio que sim. Por quê? Porque nenhuma nação pode sustentar um projeto nacional se não tiver capacidade dissuasória, capacidade de dizer não. Nós não temos nenhuma vocação para ir à guerra contra ninguém. Pelo contrário, unilateralmente, o que a considero até de forma errada, porque podíamos ter barganhado o mesmo fim, mas não barganhamos nada pelos entreguistas que nos governam, nós nos fizemos uma imposição de não termos artefatos nucleares. Com isso, nós criamos, não é, um continente, todo ele desnuclearizado. Então, a grande questão é, nós não queremos ir à guerra com ninguém, mas é possível um país como o nosso, não é, ter afirmação dos seus interesses estratégicos sem uma capacidade dissuasória que uma estrutura de defesa profissional, tecnologicamente adaptada aos novos tempos? Se isso a resposta for sim, nós precisamos denunciar que isso não está acontecendo. É tudo uma grande farsa, uma grande mentira, e aquele orçamento de 124 bilhões de reais nominais que estão previstos, 85% estão empatados em pessoal, algo ao redor de 12% estão empatados em outros custeios, e sobram ridículos, criminosos 3% para investimento. E aí nós temos a grande questão. Sem investimento num complexo industrial militar, sem investimentos
na nossa capacidade tecnológica, que é a essência da guerra moderna, é bobagem o Brasil afirmar que vai ter um projeto nacional para chamar de seu. Está sem som, Robson. Está sem som. Obrigado. Gente, eu vou passar aqui para o professor Ricardo Cabral, mas antes eu queria dizer o seguinte, nós estamos com 10 minutos de live e 2.000 pessoas, né? Então, Ciro, está vendo os elogios aí, o pessoal tem canalha que não adora dá, aqui não nesse dá canal, like. um negócio que aqui é, eu falo sempre que é a esquina dos nacionalistas e aqui a nossa tem canalha. Então, o pessoal fala, olha, elogios rasgados aqui, o chat está correndo que nem aquelas máquinas lá de Las Vegas, né? Mas eu vou passar, gente, eu vou pedir só para vocês darem o like, colocarem nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, tá? O site do Ciro Gomes está aqui, e do professor Cabral e o meu estão alternando, passando aqui embaixo, tá? Mas vamos dar o like, vamos compartilhar, porque é muito importante o crescimento das mídias independentes. A gente não pode soltar a mão dessas mídias. Cabral, tá contigo aí para a próxima pergunta. Bem, se me permite, né, falar com o meu colega, professor, sempre a gente, em termos de análise, né, nós temos, o senhor colocou uma questão que é fundamental. Nós não temos uma estratégia nacional de reindustrialização. A verdade é essa. Nós temos vários projetos, etc. Mesmo a questão da defesa, ela não está inserida dentro de uma estratégia maior. E aí a colocação que eu faço é o seguinte: nós saímos de 1,4, né, do governo Temer de defesa, fomos para o governo Bolsonaro e caímos para 1,1, e nesse governo, ano passado foi 1,1 e devemos cair mais, porque o corte, né, apesar de toda a festa, toda a pompa que teve no lançamento do submarino, do toneleiro, logo em seguida veio um corte brutal, né, e que hoje a notícia, né, que caiu como uma bomba, já foram demitidos 200 técnicos, todos os projetos, não só os da Marinha, ou seja, não só o Angostura, né, que é o próximo submarino, como as fragatas Tamandaré, como o navio patrulha, né, que está para ser concluído e fica nessa coisa, e os projetos do Exército da compra do Centauro. Hoje foi divulgado, professor, que o Atmos israelense ganhou a concorrência. Eu e Farinaz aqui estamos sempre brigando para que seja equipamento nacional. Bem, mas não importa. Tudo isso se perde. Se perde porque a gente não vai ter continuidade do projeto, né? E no momento que a gente percebe que nunca se arrecadou tanto do Brasil. E aí a minha pergunta é como que Brasília, né, eu digo Brasília é o sistema político, né? Como é que Brasília não enxerga o que está acontecendo? Aquilo que o senhor falou há pouco, o que o Robson falou, não tem contexto? Será que eles não enxergam o contexto internacional, a necessidade de uma defesa, como o senhor falou, dissuasória? Aqui não é para projeção de poder, é de dissuasão. Professor Cabral, veja. Semente da resposta. Terra onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Esse é o ditado popular aqui do meu interior, aqui do Ceará. Mas deixa eu lhe dizer, eu tenho ficado rouco e virado um chato, desagradável, não é? A ponto de me sentir constrangido a tentar escolher outras palavras e não deixar nenhuma emoção, não é, das muito violentas que eu experimento, olhando as coisas do Brasil e pensando no Brasil que nós precisaríamos ser e que poderíamos ser. Então, veja, vamos ter clareza. O senhor falou aqui de um exemplo que hoje me levou à exasperação, que é o Itaguaí Construção Naval. Esse Itaguaí Construção Naval, para todo mundo que está ligado saber, é uma empresa que foi criada numa aliança com os franceses, em que toca aos franceses transferir tecnologias para fazer os submarinos, que a dona Janja, a primeira-dama, foi lá inaugurar, fizeram uma festa e tal. Pois bem, viraram as costas da festa e o governo cortou 200 milhões de reais da Itaguaí Construção Naval, que já demitiu 300 trabalhadores, imagine, altamente qualificados. Porque você trabalhar para fazer submarino, sabe, não é um servente de pedreiro com todo o amor e carinho que eu tenho,
não é, por todo trabalhador que defende sua família no dia a dia na luta, mas um trabalhador qualificado. E repare, isso é só o aperitivo. E todo o ProSub, que é o projeto de expansão dos submarinos convencionais, imagina, está sob ameaça. Percebe? Então, e você tem o submarino nuclear brasileiro, se arrasta há décadas, não é razoável. Enquanto isso, na hora que nós descobrimos o pré-sal e que nós começamos a montar a estrutura, os norte-americanos, de novo, não é paranoia nenhuma, eles gostam de fazer uma propaganda, mas os norte-americanos imediatamente recriaram a Quinta Frota, baseada no Atlântico Sul, onde os norte-americanos não têm nenhum território, não é? E a gente precisa lembrar disso, porque o desenvolvimento tecnológico em todos os setores é vital para a nação. Mas nesse setor é literalmente crítico, porque eu me lembro aqui de um episódio, eu já estava ligado nas coisas do Brasil, eu me lembro um episódio quando os malucos da Argentina, os governantes doidos e genocidas da Argentina, resolveram achar um inimigo externo para recuperar as Malvinas ali, que os britânicos chamam de Falklands. Eles tinham os mísseis Exocet, que eram de tecnologia francesa, mas simplesmente eles não tinham o dispositivo de atracação do Exocet nos aviões. E simplesmente os Exocet ficaram inúteis até que o Brasil, não é, ali meio que pirateando, contrabandeando numa solidariedade entre a ditadura brasileira e a Argentina, contrabandeou esses dispositivos que eram baratos, mas era um rudimento tecnológico que eles não tinham. Né? Eles não tinham isso. E repare, e nós brasileiros temos uma riqueza monstruosa que tem a ver com o futuro da humanidade. Não é só petróleo, que é uma riqueza dos próximos 30, 40 anos, apesar do marinismo ficar fazendo esse discurso alemão, sueco, de quem não tem do petróleo, né, está forçada uma descarbonização acelerada. E não é que o Brasil não tenha que entrar em simultaneidade, em paralelo com o esforço de descarbonização da economia. Mas na hora da onça beber água, que é o ganho de escala, em que nós estamos produzindo um barril de petróleo por $10, $8, e que necessariamente a gente pode processar isso vai valer ainda por 30, 40, 50 anos, nós estamos deixando que a ex-Guiana inglesa explore petróleo na costa amazônica, não é? E nós não podemos sequer prospectar petróleo a 500 quilômetros da Foz, porque esse marinismo, não é, apátrida e faz discurso para os estrangeiros, não é, se defenderem. Então, repare, eu fico angustiado com essas coisas e a sua pergunta me dá uma resposta muito concreta. Eu sustento que, salvo exceções, o Brasil é governado por uma aliança entre plutocratas e cleptocratas. E vou buscar no grego essa explicação para poder trocar as palavras. Não vou chamar de ladrões e barões, né, que seria a minha linguagem original para que o povo entendesse bem. Mas é do que se trata. Repare, professor, o Brasil, nos últimos 12 meses, o Brasil, nos últimos 12 meses, entregou aos bancos 738 bilhões de reais, só de juros. Como nós estamos em déficit primário, isso vai tudo para a dívida. A dívida brasileira cresceu 10%, enquanto o PIB cresceu 2,9% nominais. A dívida cresceu 10% o seu valor, tudo por causa de uma política ruinosa em que o Banco Central, apropriado pelo cartel privado dos bancos e acobertado pelos políticos brasileiros, faz esse jogo. Essa é a grande questão. Então, não é que falte dinheiro. O problema é que você tem uma vinculação da despesa pública corrente. Deixa eu explicar para quem está nos ouvindo. A contabilidade é assim: gasto corrente e investimento. Gasto corrente, gasolina para o carro da polícia. Gasto corrente, salário de professor. Gasto corrente, juro que não abata a principal de dívida. É a mesma dívida, é a mesma despesa na contabilidade pública. Pois bem, todas as despesas brasileiras estão congeladas pelo teto de gastos do PT, que eles renomearam como é arcabouço fiscal. Menos uma, justamente a maior de todas, que é juro para banco. Então, não tem conversa. Quem nos governa é uma aliança entre o baronato financeiro e a cleptocracia que, infelizmente, hegemonizou o poder político brasileiro. E essa é a grande ameaça que a nossa democracia sofre.
Por que o discurso golpista, autoritário, prospera em tão amplos setores da opinião brasileira? É porque a democracia está fracassando. Temos clareza disso. E os amantes verdadeiros da democracia têm que denunciar isso para protegê-la. Robson, está sem som. Beleza, obrigado. Muito obrigado, governador. Deixa eu só pedir o like. Gente, vamos dar o like aí. São quase 3.000 pessoas a bordo aí, tá? Vamos dar o like, ele compartilhar, comentar. Só que puder dar o super sticker ou o super chat. Isso aqui é uma live muito importante, porque nós estamos ouvindo aqui uma das vozes mais brilhantes e atuantes nesse país. Tá? Se o governo enxerga, né, mano? Que tem uma condição geopolítica boa agora para isso. Uma trajetória invejável. Uma pessoa que ela já entrou para a história desse país. Eu acho que uma das únicas, diria assim, mais que entidades, o Ciro é uma instituição política que tem planos para esse país. Isso é muito importante, pessoal. A gente não vê planos hoje em dia. A gente vê o pessoal vociferando, falando um monte de coisa aí, mas o que a gente não está enxergando são Vocês acharam que respondeu? Governador, eu queria saber sua opinião sobre a Argentina. Como é que o senhor vê o governo Milei? Bom, deixa eu completar ainda para o professor Cabral aquilo que todo brasileiro precisa saber. Olha, só de emenda aí é o lado cleptocrata. Então, eu falei que os plutocratas, os barões do dinheiro, levaram, nesses últimos 12 meses, 738 bilhões com B de bola. Responder. As emendas parlamentares, deve haver exceção, mas, por regra, é um desperdício, é um clientelismo, é uma dispersão de recursos que não provoca consequência estratégica nenhuma para o país e é uma roubalheira generalizada. O Lula autorizou recordes, 53 bilhões de reais. Então, repare, cortaram o projeto dos submarinos em 200 milhões com M de mola. Agora sim. E esse é um número desagradável porque acabaram de contratar, por um ano apenas, um conjunto de empresas de propaganda digital, ali dos amigos da dona Janja, a primeira-dama do país, não é? Essa turminha do cancelamento, da disputa selvagem na internet, por 200 milhões de reais. Então, é basicamente isso. Então, ou a gente acaba, né, esse tipo de alocação inversa, de valores invertidos do país, ou não tem sorte para nada. Vamos lá. A Argentina foi longe demais neste mesmo modelo que o Brasil está indo. A Argentina, como foi muito mais cedo do que o Brasil e muito mais profundamente do que o Brasil, destruiu seu sistema financeiro nacional. A Argentina tem 100% da sua dívida pública interna referida a dólar, ou seja, perdeu a capacidade de gestão da sua própria dívida, e a Argentina colapsou politicamente por essa mesma coisa do Brasil, que é esse esquerdismo de goela, esquerdismo mentiroso, que é compensado com corrupção e clientelismo, políticas sociais compensatórias para anestesiar a angústia e o sofrimento e a humilhação das maiorias populares de lá e daqui. Só que o Brasil é mais resiliente enquanto sociedade civil. Então, o Brasil, para o bem aqui, porque em todo mal tem um bem, o Brasil tem um sistema financeiro nacional ultra poderoso, que jamais permitiu-se desnacionalizar. Aqui no Brasil, por exemplo, a despeito da retórica capitalista, um banco estrangeiro só pode entrar com autorização pessoal do presidente da República. E eu advogo isso, como advogo a mesma coisa para muitos outros setores, especialmente para o complexo industrial da defesa, a questão nacional. Porque uma coisa é você fazer contabilidade em real, que você tem governança. Outra coisa é você gerar um passivo em dólar, que você não tem governança. Daqui a pouco precisamos conversar sobre a Vibraz. Então, é exatamente do que se trata agora. Então, a Argentina chegou ao fundo do poço, desindustrializou-se completamente, que é para onde o Brasil também está indo, primarizou dramaticamente a sua economia, depende umbilical e vitalmente do seu complexo agropastoril, e isso não fecha a conta. Quando esses preços de commodities, como hoje estão em alta, eles têm uma espécie de conforto transitório que eles usam para dobrar a aposta nesse caminho estratégico equivocado, errado, trágico, e isso foi o que o kirchnerismo acabou produzindo. Resultado prático lá, como aqui, a onda do povo era de protesto. Justo, justíssimo, corretíssimo. Só que a tragédia lá, como aqui, é que o titular do protesto não entende absolutamente nada por intoxicação ideológica do problema da sua própria nação. E já está faltando com a palavra. Ou seja,
O Milei promete, por exemplo, dolarizar a economia. Ora, isso é impossível, porque simplesmente a Argentina está em default, ou seja, perdeu o crédito internacional, o fluxo internacional de capitais para lá está no pagamento à vista, eles estão tendo que ter inclusive, negociações mediadas aí pelo Brasil, pelo Lula, em yuan chinês, uma série de coisas, mas assim, não tem condição nenhuma desse caminho sair. E aí cai naquela história da falsa austeridade, em que você tem, de novo, a questão dos juros inalcançável, pelo predomínio dos interesses financeiros globais, no caso dele lá, e não tem interação praticamente nenhuma com o sistema nacional, porque não existe mais de forma relevante o sistema financeiro nacional deles, de maneira que hoje o que está acontecendo? Veja como são as coisas. O povo está percebendo o esforço do Milei de fazer alguma coisa e está suportando ele. Ele não está desmoralizado como aqui o Lula está se desmoralizando, porque aqui a sensação das pessoas é que ninguém está tentando fazer nada, e é uma sensação correta. Está tudo errado, e é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, relativização, venceu a desculpa da herança maldita, que tudo era culpa do Bolsonaro, agora já está ficando longe, o Bolsonaro já é inelegível, e as coisas estão exatamente do mesmo jeito que estavam lá. Por quê? Porque o modelo é o mesmo. Então, assim, a Argentina não vai dar certo, não tem nenhuma chance de consertar. Porém, o povo está percebendo um esforço que é como está o cara lá de El Salvador. Então, você tem um problema de violência, o cara vai lá e vai na solução tosca. Bandido bom é bandido morto. Para quem está apavorado com a violência, lá se vai cair na história e tal. Mas isso realmente são atalhos que funcionam no curto prazo, mistificam a opinião pública, mas aprofundam o real problema. Salve, Elton. Muito obrigado, governador. Vou passar para o professor Cabral. Deixa eu só pedir o like aqui, gente. Pessoal, aqui embaixo nós temos o site do Ciro Gomes, tá? E correndo aqui na tela, a gente está alternando o Pix do História Militar e Debate do Arte da Guerra. É importante que vocês contribuam, tá, com engajamento nas mídias independentes. Porque muita coisa que acontece no mundo, vocês só vão saber aqui, gente. Quem frequentava a sua comunidade sabia... Agora, a CNN escancarou a debacle ucraniana. A gente vem falando isso tem quase 2 anos. Então, quem frequenta as mídias independentes, eles têm uma visão mais ampla do mundo. Essa que é a verdade, que a gente não tem interesse de enganar vocês. Agora, para essas mídias crescerem, é necessário o engajamento de vocês. Professor Cabral, tá contigo a manobra aí. A manopla. Bem, professor, eu tenho assim, como a gente tem mais ou menos a mesmo, eu vendo o que o senhor escreve e mais ou menos o que eu penso, a gente tem como o nacional-desenvolvimentismo como uma meta, né? Que é meta. Antigamente era apenas um lugar de pensamento comum, onde havia um grande consenso nacional, né, que o desenvolvimento do Brasil só viria através de uma matriz nacional própria, de construção interna, de maturação de projetos econômicos, etc. E nós perdemos esse consenso, professor, do nacional-desenvolvimentismo, perdemos isso completamente, porque eu vejo cada governo que entra, apesar de uma retórica muitas vezes diferente, parece que eles não leram a história econômica brasileira, porque se ler a história econômica brasileira, o período que nós crescemos muito mais rapidamente foi quando adotamos o nacional-desenvolvimentismo. Que o senhor quando o senhor foi ministro da Fazenda, o senhor falou isso. Né? Estamos aqui no projeto de governo, estamos agora estabilizando a moeda e vamos lá. Aí eu falei, caraca, pô, eu sorria de orelha a orelha. Eu falei, pô, é isso aí, retomar o processo. Poxa, nos perdemos, mas agora vamos comer. Aí eu falei, pô, tudo desaba. Perdemos esse consenso, professor, sobre o nacional-desenvolvimentismo? Perdemos feio, perdemos de goleada. E a grande questão básica é a traição que os democratas, não é, que sucederam à redemocratização, que sucederam ao período autoritário no Brasil, simplificamos os problemas ao criticarmos na data a ditadura. Então, deixa eu explicar isso, porque isso é chave para a gente entender o futuro. Como nós tínhamos, de fato, horror à ditadura, por todas as suas deformações, etc., etc., nós precisamos celebrar uma espécie de consenso. Esse consenso juntou do João Amazonas,
que era o camarada que liderava o PCdoB e que tinha feito uma opção pela luta armada no Araguaia, em Xambioá, etc., etc., juntava o Leonel Brizola, que era um hipernacionalista, trabalhista, e que tinha, enfim, mobilizado o terceiro exército na época para garantir a posse do João Goulart, não é? Juntava o Miguel Arraes, que tinha se associado ao Julião, não é? Enfim, nas ligas camponesas, nessa coisa que enerva muito o latifúndio brasileiro, mas você tinha democratas cristãos como Franco Montoro, católicos do interior de São Paulo, hiperconservadores, que eram lidos como progressistas, como Ulisses Guimarães, e ia lá até Antônio Vilela, um usineiro de Alagoas. Não é? Então, era um amplo consenso. Ora, para esse consenso se celebrar, era necessário tornar rasa a agenda. Então, qual era a questão? O Brasil tinha colapsado o velho modelo. Você tem toda a razão. O Brasil, entre 1930, com a Revolução de 30, que sistematizou o modelo, e 1980, vou colocar aqui porque é a hora do colapso, o Brasil foi o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Nós saímos do nada para nos transformar, nesse período, na 15ª economia industrial do planeta Terra. O que eu gosto de lembrar para os jovens, porque os jovens desencantados, imaginando que, se puderem, querem ir embora do Brasil, o Brasil não tem defeito genético enquanto nação. Nós somos aqui a sede do maior, mais complexo e mais veloz experimento de desenvolvimento capitalista da história do mundo. A China precisa ainda de uns 10 anos, crescendo acima de 6%, para bater o recorde brasileiro. Agora, esse modelo foi montado lá atrás com base em realidades que sumiram ou que se transformaram radicalmente. E essa é a grande discussão. Então, a primeira grande premissa lá do modelo atrás, a gente ia bypassar, ia evitar o conflito político potencial de construir poupança nacional. De novo, me permita um parênteses. Jamais prosperou nenhuma nação do planeta Terra com base no dinheiro dos outros. Então, é uma grande mistificação esse papo que Lula, Fernando Henrique impõem entre nós, igualzinho, de que existe uma agenda do bom moço internacional, que essas coisas de superávit primário, não sei o que, babá e tal, que uma vez a gente cumprindo essa agenda do bom moço internacional, o capital estrangeiro virá em socorro da superação do nosso atraso. Nunca houve esta experiência em nenhuma nação do planeta Terra, nem na atual geografia do mundo, nem na história da humanidade. Ponto. Portanto, é uma grande enganação, uma grande mentira, porque eles sabem disso também, porque, pelo menos essa cúpula, não o Lula, que detesta a lei, detesta quem lê, né? Mas os economistas aí sabem do que eu estou falando concretamente. Pois bem, lá atrás nós evitamos, porque construir poupança, na verdade, é consequência de um arranjo institucional que a danada da política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Trata-se do desenho do sistema tributário, trata-se do desenho do sistema previdenciário, trata-se da regulação do mercado de capitais, trata-se da presença do Estado na superação das assimetrias competitivas em matéria tecnológica, de escala e de personalidade de capital, etc., etc. O que o industrial tem a ver com a política de juros do Banco Central, que é uma assimetria que ele não domina, mas vai arruiná-lo. Percebe? Então, tem que haver esse conjunto de fatores. Então, nós evitamos esse conflito, mas, na data, os do tempo tinham, em seu favor, um atenuante. Qual era o atenuante? A personalidade e o custo dos capitais estrangeiros ao longo de 3 décadas. Ali os anos 40, 50, 60 e 70, 40 anos. O capital financeiro internacional era de longo prazo e muito barato. Então, o Brasil contratava, eu fiz essa pesquisa lá nesse período de retiro em Harvard, quando eu passei esse período lá, o Brasil contratou, por média, durante 30 anos, empréstimos a 3% de juros ao ano, 3 anos de carência e 12 anos de prazo para pagar. Então, os do tempo pensaram, qual é o problema? Eu tomo $1 bilhão nessa valsa, boto numa Petróleo-Brás, essa Petróleo-Brás, quando tiver ali 4, 5 anos o investimento amadurecido, vai me devolver $1 bilhão e eu ainda tenho 10 anos pela frente para pagar, ela um ano de faturamento já me paga tranquilamente. Ou seja, danar a tomar dólar emprestado no estrangeiro barato e de longo prazo e abrir Brás no Brasil. Essa é a primeira variável. Ali em 79, 80, esta variável sumiu. E dali para cá, sumiu de forma
absolutamente explosiva com a eletronização do meio financeiro. Então, ali em 79, o Brasil, que tinha contratado a 3% de juros, tomou 29% para o alto unilateral dos Estados Unidos. E quebramos. E essa é a tragédia. Isso quebrou em cima de um período autoritário, em que aquela grande coalizão de democratas não quis reconhecer o problema, que era externo, e denunciou que tudo era culpa da ditadura. Ok, eu até compreendo, porque a causa era nobre, redemocratizar o país. Só que uma vez redemocratizado o país, estava lá o problema do mesmo tamanho. Compreende, professor? E aí vem a tragédia. Nenhum deles, Lula e Fernando Henrique, são os dois principais, penso rigorosamente iguais, né, se renderam à moda que vem da Europa, o neoliberalismo, que era uma resposta tosca, especialmente para nós, que os europeus produziram, ou tentaram produzir e fracassaram, ao seu problema real. Qual era o problema real? Isso é a nova tese que eu estou escrevendo um novo livro aqui com certo sofrimento. Qual era o problema real? O teatro da Guerra Fria, o teatro físico da Guerra Fria, que podia se transformar em quente, era o território europeu, porque na data não existiam mísseis intercontinentais. Então, os mísseis eram de médio alcance, já com ogivas nucleares. Então, estava ali, né, como dois cowboys se encarando o Ocidente e o Oriente, com o Muro de Berlim sendo o símbolo desse encaramento. Ora, os europeus perceberam que naquele confronto quem ia perder primeiro eram eles. Daí nasce, então, um esforço de um certo sincretismo ideológico brilhante, eu quero dizer. Por quê? Porque do socialismo, do mundo soviético, vinha a ideia generosa de igualdade. E do capitalismo, do Ocidente, vinha a ideia absolutamente generosa também das liberdades e franquias políticas, que estão absolutamente garantidas como conquista definitiva, liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade de militância política, sem, né, pluripartidarismo, etc., etc., mais o capitalismo e as liberdades da propriedade privada dos fatores de produção. Então, os europeus produziram o welfare state, aquilo que eu estou tentando chamar a atenção, que era um estado de bem-estar social que tinha a pretensão de oferecer a igualdade socialista num ambiente de liberdade capitalista. Para isso acontecer, o Estado virou um estado de bem-estar muito caro. A cunha fiscal para financiar essa operação dos desequilíbrios, das desigualdades, da miséria, etc., etc., na Europa, passou a ser muito cara. Mas ainda assim era viável por 3, 4 décadas. Por quê? Dois fatores. Primeiro fator, a exploração colonial imperial. Então, naquela data, ali até os anos 70, a Grã-Bretanha controlava nada mais, nada menos do que Hong Kong. Portugal controlava Macau, lá no território chinês. Não é? Você tinha os franceses controlando a Argélia, Marrocos, né? E os belgas controlando o Congo, na época, com todas as suas coisas. Então, essa primeira coisa era a exploração colonial, que gerava excedentes para cofinanciar o estado de bem-estar social internamente. E a segunda questão, que a gente precisa entender dramaticamente no Brasil, era a solidão concorrencial. Então, nessas décadas de 60, 70, 80, quem quisesse consumir um produto industrial moderno, comprava do Ocidente, do Atlântico Norte, Europa Ocidental e Estados Unidos. Só que daí adiante começa a aparecer um produto industrial tão moderno e sofisticado quanto o ocidental, só que vindo de institucionalidades que não são oneradas pela cunha fiscal do estado de bem-estar social. Primeiro o Japão, depois Coreia, depois Singapura, Vietnã e agora a explosiva China, não é, que apresenta em terceiros mercados e no mercado europeu uma competição impossível de ser sustentada no tempo. E aí os ingleses, por primeiro, na vitória eleitoral de Margaret Thatcher, e em seguida a Europa como um todo, caem numa obviedade. Ora, a minha perda de competitividade sistêmica é a cunha fiscal. Eu preciso, portanto, desmontar o Estado, desentranhá-lo do domínio econômico para restaurar minha condição de competir. Essa é a ideia deles, é o problema deles. Nunca foi o nosso aqui no Brasil. Qual é o problema? Aqui, os cleptocratas não leem, não estudam, fazem apologia da ignorância. O Lula faz questão, tantas vezes quantas possa, de debochar de quem lê, debochar de quem estuda e tal, como fez recentemente, dizendo, veja que absurdo, não é? Num país que tem que estimular sua garotada, o Lula pega e diz que nós não precisamos de inteligência artificial porque temos o povo mais inteligente do mundo. Isso dá vontade de chorar.
Aí diz que o Haddad precisa parar de ler livro para ir conversar com os políticos, como se fossem incompatíveis as coisas. Na verdade, é o grande deboche, é a apologia da ignorância e tal. Então, resultado prático, nós estamos lá na Europa, a ideia não funcionou, ficou a meio caminho, colapsou a política europeia. Hoje ninguém mais sabe quem são os protagonistas, quem são os estadistas, né, da Europa, porque não existe mais. A última que foi a Angela Merkel. Todos sublíderes, absolutamente alinhados de forma crítica à estupidez norte-americana, que, por sua vez, está num colapso de liderança sistêmico, com duas múmias paralíticas disputando quem é que vai pegar no manche da tragédia identitária norte-americana e da incapacidade de liderar moral e intelectualmente o Ocidente, e é uma batalha cultural que o Ocidente está perdendo. Então, esse é o grande problema, né? E se nós não montarmos o nosso próprio projeto nacional, adaptando as questões modernas, que são de natureza dupla. Uma é a questão da construção da poupança, e nós temos capacidade de fazer isso. A segunda é a superação do atraso tecnológico. Ninguém empresta tecnologia sensível. Ninguém cede tecnologia sensível, a não ser depois de um alinhamento geopolítico e militar, como muito recentemente os americanos fizeram, transferindo tecnologia de submarino nuclear para a Austrália, porque a Austrália aceitou fazer o papel de vigilante ali do Pacífico Sul em enfrentamento na China. Essa é a grande questão. Pois bem, estão entregando a Vibraz brasileira para a Austrália. São bandidos os que fazem isso num país como o nosso. Muito obrigado, governador. Eu vou fazer a próxima pergunta, mas eu só queria pedir, gente, nós estamos com mais de 3.000 pessoas a bordo. Uma noite de segunda-feira é uma coisa de louco isso daqui, tá? É muito bacana ver a participação de vocês, as perguntas, a curiosidade, a vontade de vocês de melhorar o Brasil, o carinho de vocês com o Ciro Gomes. Eu acho que mesmo quem não concorda, vem aqui para te ouvir. Mesmo que o cara vem para falar mal, mas vem. Mas isso é bacana, isso é muito bom. Isso é um fenômeno que acontece muito com a nossa comunidade. O pessoal malha. Outro dia veio um cara aqui, vai descer, olha, eu falei, mas o que você está fazendo aqui? E eles ouvem, eles escutam o que é falado aqui, eu acho isso muito bom. Mas, ô Ciro, você tocou numa coisa importantíssima. Vamos dar o like, tá, pessoal? Foi a Vibraz. Nós estamos com 1.400 funcionários da Vibraz, 1.400 famílias sem receber. O pessoal, inclusive, está nos assistindo. Tem muita gente dos sindicatos metalúrgicos aí de São José dos Campos. Eu quero mandar um abraço para o Heller Gonçalves, esse guerreiro, tá, do sindicato aí da Vibraz. E é uma situação muito difícil, a gente não vê, seria muito triste ver a falta de engajamento da sociedade brasileira nessa questão que é crucial. Conforme você mesmo falou, ano passado foi o ano histórico de maior gasto, tá, da humanidade em termos de gastos militares desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o mundo inteiro se armando até os dentes e a gente perdendo a Vibraz. Eu queria ouvir teu comentário, porque a gente está querendo te ouvir sobre isso daí já tem tempo. Eu queria que você falasse. Primeiro a denúncia do não engajamento da elite brasileira e dos seus meios de expressão nesse assunto. Isso não é por acaso. Isso definitivamente não é por acaso. Hoje, a influência estrangeira no corpo da grande mídia nacional, dita nacional, mas que é uma mídia nepotista, são 5 famílias e uma igreja, que tem rigorosamente a mesma linha ideológica e não abrem mão desse monopólio, fraudando aquilo que é uma essencialidade da democracia, que é o debate plural. Como você disse aí, ninguém precisa concordar comigo. Ouça, o que pega é catapora. Veja se os meus números estão certos, que os meus conceitos estão corretos, se historicamente o que eu estou falando faz sentido, e faça o que quiser. Isso é assim que funciona. Democracia não é regime de concessão, de compadrio, de um paizão que manda distribuir benesses para todo mundo. Democracia é um regime de cidadania, de conquista, de informação, de militância, de luta. E é o que eu vou fazer até o fim da vida, embora não pretenda mais importunar os eleitores. Mas veja, eis aí um problema. Eu fui daqui do Ceará, onde eu estou mais retido agora, bater no Rio de Janeiro, paguei minha passagem e tal, paguei minha hospedagem, e fui lá no BNDES tentar aplaudir uma iniciativa do governo que só me decepciona toda hora, que é o governo do Lula. Não é? E aí fui lá. Passei umas 2 horas conversando, não sei o que e tal. E alguns setores, por razões de desenvolvimento,
Não é só o caso de defesa, que é muito estrategicamente sensível, mas é por razões de desenvolvimento, de maturação tecnológica. É assim que o mundo fundamentalmente dá os grandes passos tecnológicos. A internet, que está nos servindo de meio agora para essa nossa discussão, a internet foi inventada com financiamento norte-americano de defesa. Os celulares, que alguns companheiros estão nos ouvindo aí, foram inventados com dinheiro público estatal norte-americano por razões de defesa. Depois desse domínio tecnológico, o GPS, que guia nossos celulares, que guia nossos carros, etc., etc., foi inventado por razões de defesa com financiamento estatal norte-americano no epicentro do capitalismo. Já não estou falando do desenvolvimento tecnológico chinês, que a Huawei jamais existiria se não fosse o seed money, se não fosse a parceria estratégica, a definição, não é, de uma aposta de inversões bilionárias, trilionárias no desenvolvimento das tecnologias, que depois você faz a extensão, protagoniza e tal. Mas repare, os americanos estão agora estabelecendo um prazo até janeiro para o TikTok, pertencente a uma empresa privada chinesa, ser vendida, ou seção americana, para uma empresa de confiança privada dos norte-americanos ao governo. Percebe? Sob pena de, norte-coreanamente falando, fechar. E é assim que se faz. Não estou dizendo que eles estão errados, não. Errado está a retórica deles e a prostração moral, intelectual e ideológica das elites brasileiras. Então, repare, a Vibra... Sim, então, nessa política industrial, você tem alguns setores que pulam, obviamente, sem negócio de critério, de clientelismo, de roubalheira, como foi aquela tal política de campeões nacionais, em que você sai financiando de forma corrupta, né, empresa de exportação de commodities. Isso é uma aberração que só o lulopetismo justifica ou explica no caso brasileiro. Nós temos que ir para a questão concreta. Concreta qual é? Qual é o buraco do Brasil nas nossas relações de compra e venda de manufaturados? Esse é um critério objetivo. Então, nós estamos exportando petróleo bruto e importando óleo diesel. Eu rio para não chorar. É ou não é óbvio que o Brasil tem que verticalizar todo o seu complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia, inclusive com a questão da descarbonização? É óbvio. Óbvio. Está aí aqui o primeiro setor, só em ordem de apresentação, não em ordem de importância. Segundo, o Brasil importa 17, 18 bilhões de dólares, só a União Federal, por ano, no complexo industrial da saúde. Faz sentido, meu caro comandante Farinazzo, um país como o Brasil importar máscara de proteção, como aconteceu, importar os princípios ativos de vacina que a gente sabe fazer há 120 anos. Nós estamos regredindo de forma dramática com dinheiro público, gerando emprego na China, na Índia, na Europa. 80% dessas coisas estão com patente vencida, que você, com estrutura de engenharia reversa, associando as universidades, com incubadora de empresa, pode, como a compra governamental é a grande ferramenta do SUS, você pode germinar milhares de micro, pequenas empresas em clusters organizados. Meu Deus do céu, o dinheiro está aí ouvindo a conversa, indo embora. Então, é o segundo complexo industrial. O terceiro complexo industrial é do agronegócio. Nós temos essa potência extraordinária que é a agricultura e a pecuária brasileiros, protagonista global, ninguém nos excede em competitividade em matéria de agricultura tropical. E repare bem, metade dos custos da produção brasileira no campo é importado do estrangeiro. Coisas rudimentares, tais como fertilizantes, defensivos agrícolas, ou coisas mais sofisticadas, como essa agricultura de precisão, implementos agrícolas, colheitadeiras, enfim, esse aparato todo da agricultura moderna de precisão, tudo importado do estrangeiro, compreende? E, por fim, para chegar na Vibraz, para não parecer que a gente está querendo bajular uma empresa, é o complexo industrial da defesa. O Brasil importa do estrangeiro bilhões de dólares por ano. E a Vibraz, então o governo vai e anuncia, vamos fazer uma retomada da política industrial e faz um anúncio e não sei o que e tal, depois, ridiculamente, não tem orçamento, não tem nada que se preocupe com a questão do ex-tarifário, que são as tarifas externas e tal, não tem política de comércio exterior, a diplomacia brasileira é a diplomacia de conversa fiada, o Lula metendo o pé em bola dividida em assuntos que a gente não tem a menor relevância, tipo a confusão na Ucrânia, tipo a confusão em Gaza. Não é que nós não tenhamos que dar nossa opinião e tal, mas a ideia de perfurar mercados,
sabe, de obter regimes de preferências comerciais, transferências tecnológicas sensíveis, regimes de financiamento rebeldes às interdições de Bretton Woods, dominado pelos Estados Unidos, no FMI, Banco Mundial, isso fica sem patrocínio, que é o que interessa, e é onde estão os grandes conflitos. Aí vem, então, o Complexo Industrial da Defesa. Ok. Vamos, então, dar prioridade, dizem eles. E o que eles estão fazendo? Vão dar prioridade para nascer uma empresa? Já nasceu. A Avibraz é uma empresa verticalizada como raríssimas há no mundo. A Avibraz faz de combustível, tem tecnologia para fazer combustível de foguete, materiais, foguetes eles mesmos, drones, que são essas novidades aí que estão acontecendo, como nós vimos na retaliação do Irã em Israel e na tréplica de Israel no Irã, drones, mísseis, né? Foguete, tudo isso ela sabe fazer, verticalizado, blindados, uma série de coisas. Caramba, comandante, o passivo total da Avibraz são 600 milhões de reais, que é 3 vezes a verba que o Lula destinou agora para contratar firma de promoção, enfim, de publicidade, de propaganda dele. Influencers. E aí, dos amigos da dona Janja. É isso, influencers. 200 milhões por ano. Com 200 milhões, basta 200 milhões. Você chega ali e reestrutura esse passivo. Os nossos companheiros do sindicato estão reclamando de estatização. Eu não excluiria essa possibilidade. Mas antes da estatização, você tem 50 alternativas. E eu mesmo à distância, porque eles não me dão muito direito de participar de mais nada, eu sou um banido do debate nacional, eu formulei uma estratégia. A estratégia, de novo, é a compra governamental. Por quê? Porque a Avibraz é uma companhia do Complexo Industrial de Defesa. O companheiro está dizendo aqui, mas nem os militares brigam pela Avibraz. Perfeitamente. Eles também não brigaram, pelo contrário, aceitaram que a nossa Golden Share na Embraer votasse a favor da destruição da Embraer, entregando a coisa. Então, o problema é grave mesmo. A cúpula militar brasileira está completamente demitida das suas responsabilidades. Eu vejo agora o comandante da Marinha, com todo respeito, que eu entendo os valores envolvidos ali, se levantando contra uma bobajada, nós não temos problema nenhum para resolver, então eu fico inventando essas bobajadas para nos distrair. Então, um desocupado do Congresso resolve fazer o herói nacional, o camarada do herói da chibata, que matou, inclusive, civis numa subversão, numa quebra de hierarquia, que na organização militar não tem cabimento. Embora o almirante Saldanha também tenha liderado uma quebra da hierarquia e uma ilegalidade, e você tem essa coisa e tal. Hoje o Hélio Gaspar escreveu sobre isso. Mas o fato é que o comandante da Marinha se sentiu impulsionado de reclamar disso, em nome, talvez, das melhores tradições, da hierarquia, da disciplina, que são valores que eu advogo também. Só que você tem o país sendo destruído. Então, a Avibraz, o governo é uma empresa, para todo mundo entender, a Avibraz, ela obedece a determinadas questões. Primeiro, toda empresa do Complexo Industrial da Defesa tem o governo como seu comprador. Salvo os AR-15 americanos que circulam na periferia do Rio de Janeiro ou de Fortaleza, não é, por contrabando, legalmente, todo o aparato produzido pela Avibraz tem uma guia. Não é capitalista, não é um feirão onde você vai lá e bota preço nas coisas. É o governo que compra. Os grandes equipamentos, as grandes estruturas, os grandes produtos da Avibraz foram financiados o seu desenvolvimento com dinheiro público. Isso é muito claro. Na exportação, também a Avibraz tem limitantes estatais. Quais sejam? O Brasil não pode fornecer armas, por exemplo, para países que estão sob embargo da ONU. Então, vamos ter clareza de que é uma empresa atípica que depende vitalmente do setor público para existir como todas do mundo. Valeu, Cris. Então, se é assim, o que o governo brasileiro tem que fazer? Entregar para uma empresa estrangeira esse domínio tecnológico inteiro? Não. Por que a gente não faz o seguinte? Chama os credores da Avibraz, paga 200 milhões de reais, esses 200 milhões de reais entram em compra ou de estoques que a Avibraz eventualmente tenha, eu não conheço, mas se não tiver, faz uma compra antecipada. E se ela precisar de fazer, bota lá uma Golden Share, abre o capital, que ela é hoje capital fechado, faz ali uma debêntures conversíveis em ação, o BNDES entra com capital de giro e você recupera a estrutura
com uma compra de longo prazo que o próprio governo vai fazer de coisas que ela sabe fazer, que são excelentes produtos para nós. E, evidentemente, você salva uma empresa que é de capital nacional fechado, ao invés de entregar para uma companhia estrangeira que vem para cá para dentro. Vai simplesmente predar toda a propriedade intelectual sensível que ela desenvolveu e vai depois fechar. Por quê? Porque, obviamente, a Austrália não tem interesse nenhum em ficar produzindo nada aqui. Para que isso? Muito obrigado, governador. Olha aqui, o Ariel, se ajudasse a Fatorelli na luta dela, sobraria muito dinheiro. Camarada, só que eu já convidei ela várias vezes, ela nunca quis vir aqui no canal. Esse é o velho problema de alguns setores aqui no Brasil, é pregar para convertido. Nunca aceitou também meus convites para um debate público. Ei. E a grande questão da auditoria da dívida, eu tinha compromisso, era o único que tinha compromisso com fazer isso. Eita. E virei esse banido da vida brasileira. Ô, Ciro, mas eu vou te falar uma coisa. Eita. O problema da esquerda brasileira é exatamente esse. É pregar para convertidos. Eu vejo aqui, uma boa parte do pessoal do Arte da Guerra é de centro. Mas centro mesmo, aquele cara que ele não vai nem muito pro lado, nem por isso que eles gostam muito de você, é o centro nacionalista. Eu acho que está aqui nessa comunidade. E o pessoal só quer falar para os convertidos. Eles adoram aquele auditório assim, sabe? Que tá todo mundo ali. A vida não é assim, gente. Se você não falar com quem... Eu fui dar uma palestra ontem no MBL. Fiz uma palestra sobre geopolítica no MBL. Porque se a gente não falar para esses garotos, tem esses malucos aí. Essa é que é a verdade. Um maluco falando. Então, gente, é uma coisa muito importante na vida. Vocês têm que convencer as suas lideranças que não há vácuo de discurso. Essa é que é a verdade. Alguém sempre vai estar falando na cabeça de alguém. Vamos dar o like, estamos com 3.500 pessoas a bordo. Matou a pau, hein, comandante? Professor Ricardo Cabral para a próxima pergunta. Mandou a good, hein, Farinazzi? Mandou a good, bem, mano. Professor, aqui a questão que eu vejo, né, dos últimos anos, né, apesar que está na Constituição, o pessoal pensa que plano de governo não está na Constituição. A nossa Constituição até previu que você tem que fazer plano de governo. E o que é feito é longe de ser um... Por exemplo, o senhor falou lá dos projetos da política industrial. Na verdade, eu vou me reportar à fala do ministro Haddad, que ele foi tranquilizar o mercado dizendo, olha, isso não existe de política industrial. Eles pegaram um monte de projeto da gaveta e apresentaram, fizeram aquele show de pirotecnia lá. Isso não tem nada a ver, a Fazenda não está comprometida com nada daquilo. Aí eu botei assim, eu falei, bem, tá, então eu estou esperando primeiro, né, a política nacional de reindustrialização, a estratégia nacional de reindustrialização, para a gente ver para onde vai. É possível alguma coisa desse sentido? Eu tenho, dos últimos, para não falar mal desse governo, vou começar do anterior. A gente não vê estratégia de reindustrialização. Não sei se o senhor tem uma visão diferente. Eu não consigo ver. Qual a estratégia? Né? Vamos partir do campo, pegar a poupança que vem do campo, que o que sobra nós vamos reindustrializar a partir e trazer para se encaixar nas cadeias produtivas internacionais. Não, vamos usar a indústria de defesa para criar uma base para uma nova reindustrialização. Ou é campo, ou é defesa, o que é? Petróleo? Veja, se os políticos não têm horror a ler, pelo menos os dominantes, não é? Os verdadeiros mandões no Brasil, que é esse encontro de plutocratas e cleptocratas, sabem o que estão fazendo. E questão de indústria, basicamente, é uma disputa de canela no grande campo do jogo mundial. Então, como o Brasil está virando um grande importador de tudo, nós estamos importando das mais reles bugigangas até as mais sofisticadas capacitações que nós precisamos. Então, nós estamos importando tudo e estamos aprofundando isso. Qualquer política industrial tem que compreender que nós vamos entrar em atrito. Daí a necessidade de ter defesa é no limite último, mas a capacidade dissuasória é no limite último aquilo que nós precisamos ter. Mas antes o conflito vai se expressar, por exemplo, na inviabilização do acordo Mercosul-União Europeia. Por quê? Porque você tem ali uma contradição de interesses invertidos. O Brasil, como não tributa sua agricultura, como tributa o mundo produtivo urbano,
O Brasil subsidia o crédito, portanto, o mundo rural não sofre da perversão dos juros mais altos do planeta. E o Brasil tem sofisticação tecnológica de ponta na produção rural e tem em mega escala para jogar o jogo global. O Brasil quer liberdade de mercado no mundo. Quer que os franceses desmontem suas barreiras para que nossa eficiência, produzida pela parceria estratégica com o Estado Nacional Brasileiro, que subsidia juro, que renuncia a tributos, que não tributa exportação, que fez a superação da defasagem tecnológica via Embrapa e a extensão via Ematerces, etc, etc, etc. Tudo isso é o setor rural brasileiro. Eles querem liberdade para entrar no mundo. E o Brasil industrial não quer. Por quê? Porque o Brasil industrial já está morrendo à custa de quê? É de ineficiência. O empreendedor brasileiro, de repente, que era um empreendedor absolutamente extraordinário, hoje eu estava vendo documentários sobre Martinellis, Matarazos, eu fico estudando essas coisas e tal. Repare, o que está acontecendo que está matando a indústria brasileira é o governo do Brasil. Primeira assimetria, câmbio. Descobriram, estou escrevendo sobre isso como deformação do Plano Real, descobriram os políticos, Fernando Henrique e Lula, que se você manipular a taxa de câmbio e fazer com que a classe média, ciclicamente, vá para Miami mais barato do que sai de São Paulo para Fortaleza, você ganha popularidade e ganha as eleições. Só que com isso você mata a sua indústria, porque fica muito barato importar do estrangeiro e fica impossivelmente caro para o industrial médio brasileiro competir aqui dentro e lá fora. Essa é a primeira grande questão. Segunda, juro. Meu irmão, desde 2008, o juro no planeta Terra, no Centro Dinâmico da Economia Global, é negativo. Você toma dinheiro emprestado hoje nos Estados Unidos, com a maior inflação dos últimos 40 anos, a juros de 4,5%, quando a inflação é 3,5%, 4%. Ou seja, terminou o ano, você devolve exatamente o mesmo dinheiro. No Japão, a taxa de juros é 0,1% ao ano. No Brasil, a taxa de juros brasileiras é consistentemente a taxa real há 30 anos a maior do planeta Terra. O que o industrial brasileiro tem a ver com isso? Esta é uma assimetria que lhe impôs o governo nacional brasileiro, Fernando Henrique Lula, na redemocratização. O resto é acidente de percurso. A ideologia dominante o Fernando Henrique estabeleceu e o Lula legitimou, tornando pelego todo mundo que é organizado na sociedade civil brasileira. A CUT está calada. Não deu uma palavra sobre a esculhambação de 1.400 trabalhadores metalúrgicos de São José dos Campos. Os metalúrgicos estão ali desprotegidos. Como não deu uma palavra na questão da Embraer, porque está tudo vendido para o lulopetismo, não é negócio? Os exércitos do Stedley, nada disso funciona, é tudo cooptado. Liderança estudantil, tudo cooptado. Intelectuais, artistas, todos à luz de um fantasma que, se pegar firme com o Lula, o Bolsonaro volta. Vá para o diabo, o Bolsonaro desceu de Marte. Bolsonaro foi eleito por causa disso, do colapso do PT e da Dilma, da corrupção generalizada, do descompromisso, da falta completa de compostura no ato de governar o país. Então, você tem essa gravíssima questão, não é, posta como central, e você não tem o debate ao redor disso. E ou nós trazemos o debate metodologicamente, ninguém precisa concordar comigo. Mas, assim, política industrial, então, tem que começar compensando as assimetrias que existem em relação à base industrial brasileira existente. Não faz sentido você pensar em indústria do futuro matando a atual indústria. Vis-à-vis o mundo. Primeira grande questão, tecnologia. Alguém aí acredita que a Alemanha é o que é em matéria de produtividade extraordinária sem uma aposta central da governança histórica da Alemanha no pós-guerra, depois de ter sido destruída, não é, em matéria de assistência tecnológica? Deixa eu dizer agora, a Alemanha estatizou todas as suas universidades e transformou-as em gratuitas. O Lula está fazendo aqui o oposto, financiando com dinheiro público, numa conta de mais de 50 bilhões de reais, arapucas, salvo exceções, que não ensinam nada a ninguém, que estão preparando analfabetos de nível superior, começando a vida super endividados, com o negócio do FIES. É uma esculhambação. Pega bilhões de reais dos cofres públicos, bota no bolso do empresário e no meio do caminho fica um garoto, não é, endividado no começo da vida, tendo uma educação de araque, num decoreba do século XIX, que não serve para nada. Ou você muda a conduta que você tem em relação à tecnologia, e isso é o Estado Nacional que tem que liderar. Não está acontecendo nada em relação a isso. Segunda assimetria, juro.
Repare bem, se o chinês produz a 3% de juros ao ano, como é que o brasileiro vai suportar essa competição se financiando a 40%? Onde é que você resolve isso? No ex-tarifário. Se a ineficiência não pega lá o benchmark do mundo. Quem é o melhor, mais competitivo? Está aqui. Abre a estrutura de custos e vê comparativamente. Aí você vai ver concretamente onde é que o governo mata a nossa produção industrial. E é isso que está acontecendo no Brasil. O governo brasileiro é o genocida da nossa estrutura industrial. Aí a Vibraz. Está ali a Embraer outro dia. E tanto faz ser Lula como Bolsonaro, é a mesma coisa. Por quê? Porque ali eles são só testa de ferro do mesmo pacto. O mesmo pacto que tem uma receita de bolo, que é imunizar as decisões centrais da influência popular, anestesiando a mídia, desinformando o conjunto da população e colocando tudo que puderem ficar com status constitucional numa espécie de piloto automático macabro. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central e política de preços de paridade internacional com a Petrobras. Isso era o Bolsonaro, isso é o Lula. É a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. Muito obrigado, governador. Vou fazer a próxima pergunta aí. Mas, gente, eu vou pedir para vocês, estamos com 3.600 pessoas a bordo, aí vamos dar o like, pessoal, muito importante essa live aqui, eu considero uma das mais importantes do ano, e ouvir o Ciro é essencial, tá? Para o momento, nós estamos vivendo um momento crítico na história da humanidade. Eu já falei 2 anos atrás aqui nesse canal, a invasão da Ucrânia para a nossa era o que foi a tomada de Constantinopla, é uma mudança de eixo econômico avassalador. Tem gente que não entendeu. Eu vejo muita gente perdida. Muita gente vem conversar comigo, eu vejo muita gente perdida no rumo que as coisas estão tomando. Vamos dar o like, vamos compartilhar. Governador, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma das mais importantes dessa live. O saudoso Otto Lara Rezende dizia o seguinte, né? Que a eleição americana é uma coisa tão importante que todo mundo, todo o planeta deveria votar. A verdade é que goste ou não goste dos Estados Unidos, eles ainda são determinantes da cena internacional, uma realidade. Estão passando. A China está pegando o bastão, mas ainda não completou. Ainda tem uma água para empurrar aí. Eu queria que você traçasse para a gente um painel da tua visão. Se o Biden dobrar o mandato ou se voltar o Trump, em termos de Brasil, principalmente. O que você acha que muda com um ou com o outro? Olha, você tem uma questão ancestral que para o Brasil, superficialmente, do ponto de vista comercial, os republicanos sempre foram menos hostis aos nossos interesses do que os democratas. Entretanto, isso também está em mutação. Então, repare, hoje, as eleições nos Estados Unidos indicam claramente uma eleição com certa folga do Trump. E isto é absolutamente preocupante para o planeta como um todo, mas para nós, especialmente, por um conjunto de razões. Ao contrário da tradição republicana, o Trump, agora, mais maduro e experimentado do que era no primeiro mandato, e com muito mais legitimidade, dado tudo que tem acontecido no mundo, vai virar um negócio muito fortemente protecionista. Muito fortemente protecionista, e isto significa uma hostilidade maior aos interesses nacionais brasileiros em todos os planos que a gente possa imaginar, mas especialmente naqueles críticos, especialmente na questão da tecnologia. Então, imagine lá, o Brasil bota hoje os seus satélites de comunicação via os franceses, via os russos, etc, etc, etc. A ideia de termos um veículo lançador de satélite que projete os nossos satélites com a nossa própria tecnologia já foi vilmente entregue aos americanos em Alcântara. Uma vez o Trump ali, concretamente, isto vai ser um enclave no território nacional brasileiro com o patrocínio criminoso da dita esquerda do país, que de esquerda só tem a goela e a mentira e o papo furado. Tem nada realmente de esquerda, eles são apátridas, entreguistas, enfim. Está aí um enclave em que a população brasileira não pode entrar nos pedaços do território nacional. Vamos tomar agora um outro conflito potencial gravíssimo, Venezuela. Então, a Venezuela, hoje, tem estrutura dissuasória e de defesa muito mais poderosa do que a do Brasil.
Me dói tanto, comandante, dizer isso que você não tem ideia, mas é preciso que todo mundo saiba. Hoje, a Venezuela, que não tem, é do tamanho de São Paulo, do ponto de vista econômico, de população, etc., mais ou menos do tamanho de São Paulo, a Venezuela tem mais potência de defesa do que o Brasil. Hospeda mísseis de médio alcance chineses, com capacidade, com range de alcançar Manaus, por exemplo, de onde sai 8% da produção industrial do Brasil, e está com essas pretensões, né, que, na verdade, são um jogo para a política interna deles, para tentar superar a desmoralização do Maduro, não é, de cobiçar o petróleo de Essequibo. Só que tem um probleminha básico. Quem está explorando Essequibo é uma companhia petrolífera norte-americana. E a independência da Guiana não deixou a Guiana fora da zona de interesses estratégicos da Grã-Bretanha, que outro dia, do ponto de vista do tempo histórico, vale que a gente entenda, outro dia os americanos rasgaram a carta da OEA, nem deram um telefonema, se alinharam à Grã-Bretanha na repulsa aos argentinos lá na questão das Malvinas. E a única forma da Venezuela circular em direção, vamos dizer, à ocupação física, infantaria, é pelo território brasileiro, Roraima. Porque pelo mar, o embargo britânico e norte-americano certamente seria totalmente eficaz, e por cima é uma floresta inexpugnável. Portanto, vejam, nós estamos falando de coisas práticas, concretas, que estão aí na iminência e cuja presença de um homem como o Trump na presidência dos Estados Unidos vai tornar isso tudo muito claramente cruel. Informação cultural. A Venezuela, individualmente, é a maior exportadora de petróleo para os Estados Unidos, mais do que a Arábia Saudita. E eles não vão, enfim, deixar que isso aconteça impunemente. E eis aí o Brasil completamente apalermado, né, em relação a todas essas graves e críticas questões. Sob outro ponto de vista, você tem o colapso dessa ideia mistificadora, que é a tentativa de humanizar o caminho do neoliberalismo tosco, que já não tem mais nenhum patrocínio intelectual e nenhuma academia do mundo, mas que é o que vige entre nós brasileiros. E a ideia, então, é o seguinte: eu aceito com casca e tudo o neoliberalismo turbo-financeiro. Vou dizer de novo, professor Cabral, 738 bilhões de reais foram entregues aos juros dos bancos no Brasil só nos últimos 12 meses. 124 bilhões é o orçamento anual da defesa. Só para você ter um termo de comparação, 238 bilhões é o orçamento anual de todo o sistema de saúde do país. Nós estamos falando de 738 bilhões só de juros. E isso não precisava ser assim por mil caminhos que a gente pode especular em algum momento desse como aí. É tudo assim, não, mas é assim porque não tem jeito. É mentira, tem jeito. Cada uma dessas coisas tem jeito, embora seja um jeito conflituoso que vai ferir os interesses do quem manda, que é essa aliança de ladrão com barão ou de plutocratas e cleptocratas, para ficar no grego, né? Enfim, então você tem o seguinte: a esquerda brasileira replica exatamente o discurso do Biden, que é abandonar essas gravíssimas questões estratégicas, desce em Israel se demitindo de uma tarefa indeclinável, que era dele, americano, e dele, presidente dos Estados Unidos, que era mediar aquele conflito, evitar o genocídio, a mortandade de mulheres e crianças, conter o justo direito de defesa de Israel. Claro que Israel tem direito de se defender, mas o direito internacional que anuncia o direito de Israel também determina proporcionalidade, contenção, evitar o deslocamento de populações civis, não usar a fome e os grandes deslocamentos populacionais como mecanismo de confrontação. Tudo isso faz do Netanyahu um grande carniceiro internacional. E o que os americanos fizeram foi o seu presidente desce lá de forma absolutamente acrítica, se solidarizando de forma incondicional. Outro dia eu cheguei no limite de dizer que, lamentavelmente, estava sentindo saudade do Henry Kissinger e do Nixon, porque eu nunca tive grande admiração, mas que fizeram a contenção, como também fiz a justiça, a Golda Meir, não é? Que eram dois pragmáticos, né, Ciro? Eram dois pragmáticos, né? Sim, mas assim, e eu estou falando da perda da hegemonia moral e intelectual do Ocidente a partir da decadência da liderança americana. Não é razoável um decrépito como Trump, um decrépito como Biden circunscrever o debate do mundo, né, como dizia o Otto Lara Rezende, nessas mildices norte-americanas.
Ó, tudo quanto é de universidade protestando, tudo quanto é de universidade protestando, e os americanos mandaram prender já 900 estudantes universitários. E eles não estão protestando porque são antissemitas ou contra Israel, não. Eles estão protestando contra essa estupidez do alinhamento instantâneo, pouco crítico e irresponsável do seu Biden, permitindo que a focinheira do Netanyahu fosse retirada e ele fizesse esse banho de sangue que está acontecendo ali. Mas você sabe que você tocou num ponto importante, eu vou passar para o professor Cabral, mas quando estourou a guerra, eu estava como comentarista na Jovem Pan, e aí um dia o pessoal falou, né, logo que o Biden foi visitar Israel, eu falei, foi uma visita precoce, ele queimou o filme dele, ele já se atrelou, ele deu a crise, a cara dele, e ele vai pagar um pedágio eleitoral. Eu acho vai merecidamente. Como o governador de São Paulo e o governador de Goiás, neste último, meu amigo, Ronaldo Caiado, vão pagar caro. Bom, porque esse Netanyahu vai ter que responder por esses crimes de guerra que ele está cometendo, e quando eles forem candidatos, a foto deles juntos lá vai ser aquilo que vai revelar aquilo que é mesmo, um oportunismo rasteiro de gente que não está à altura de representar o nosso país. Eu não tenho dúvida que todo mundo que se associou a essa crise vai ter problemas no futuro. Eu avisei na Jovem Pan, fui voto vencido na época. A pessoa, não, você está errado. Eu falei, gente, vocês têm que olhar para o calendário. O calendário, ele dissolve muita coisa. Pessoal, vamos dar o like, vamos compartilhar. Eu vou passar para o professor Cabral, Ciro, para a última pergunta aqui, para a gente poder te liberar. Que, na verdade, eu gostaria de dar apenas um até logo, tá? A gente quer te trazer outras vezes aqui. Combinado. Cabral, tá para a última pergunta da noite aí. Agora a gente vamos, já que a gente foi para o campo externo, né? Tem uma coisa que começou na sua época, né? Com o negócio dos BRICS, né? E atualmente tem a questão do Sul Global. E nós perdemos, até nisso, eu acho que a gente perdeu um pouco a iniciativa, né? Ficamos a reboque, principalmente nos últimos 2 anos, né? Das iniciativas lideradas pela Rússia, que o pessoal diz que o bloco é chinês. Eu falei, não, o bloco é russo. É o russo que está liderando, que está colocando todo mundo para dançar, expandindo expandindo o bloco de acordo com as suas conveniências geopolíticas. Professor, a questão que eu coloco é essa. A nossa política externa sempre se caracterizou pela independência, né? A nossa política externa é interessante que ela sempre buscou a vantagem econômica, né? Nós nos aproximamos de parceiros que nos possibilitassem ganhos que nos permitissem atingir o objetivo político, né? Que era de alto nível de industrialização, de ser uma potência média e ter um índice social elevado. E a política externa, me parece, ela ficou refém da política externa presidencial, né? E isso começa no governo FH, né? Cada um deles querendo o Prêmio Nobel da Paz, não sei que maluquice é essa, que se apropriaram aqui. Isso são ególatras, né? O pessoal é louco. E isso é uma coisa. E a política externa também caiu um pouco o padrão, nós perdemos a objetividade, né? Entramos em pautas que são pautas governamentais, perdemos as pautas de Estado, né? Como é que o senhor vê a política externa brasileira nesses últimos 20 anos? E o caminho que a gente tem, que o BRICS talvez seja a nossa melhor oportunidade, né? Veja, professor, a questão básica é a ausência de projeto nacional. Porque se você celebra com forte consenso interno, ou pelo menos com uma hegemonia bastante clara, com a metodologia pacificada, que é do que se trata, você deve disputar, não é? Mas os objetivos nacionais permanentes, eles precisam ter continuidade. Então, a ideia do Brasil, qual é a ideia que o Brasil quer ser? Para onde é que nós queremos ir? Quem nós queremos ser para nós próprios e para o mundo em 5, 10, 15, 20 anos? Não existe essa resposta. Não existe esse debate. Não existe esse método de discussão. É tudo, sabe, da mão para a boca e tal. Isso é a causa ancestral de por que a política exterior do Brasil é tão errática e tão estúpida quanto está sendo hoje nas mãos, seja do Bolsonaro, que levou o Brasil por adjetivos a uma espécie de banimento da comunidade internacional, maluquices, retóricas estúpidas, alinhamentos bobos, também particularistas, porque é o cara da Hungria, é o cara de Israel, é não sei o que e tal. Por quê? Porque tem o Trump,
numa vassalagem absoluta que tem uma afinidade individual dele e tal, e os interesses nacionais não estavam ali sequer cogitados ou a busca de fazer. Não. Assim faz o Lula pelo lado inverso, com o sinal invertido. Então, a defesa do regime da Nicarágua, que é um bandido, simplesmente é um bandido. O Lula defende. O Maduro é uma figura trágica, o Lula defende. Percebe? E joga o Brasil nessa espécie de gueto por particularismos. E repare, isso é velho. Eu sei bastante bem que tem razões subalternas, inclusive históricas, em relação a isso. Era a relação do Lula com o Gaddafi, era a relação do Lula com o Fidel, era a relação do Lula, enfim, com o próprio Chaves, era a relação do Lula com Ortega, coisas do PT, coisas concretas, desagradáveis, constrangedoras, imorais, não é? E que permanecem na cabeça porque o Lula envelheceu, ele não percebe que o mundo mudou completamente. Então, se você não tem projeto nacional, como é que vai ter política exterior? Qual é a solução para isso? Na minha opinião, são duas coisas. Uma volta às nossas melhores tradições de pragmatismo, porém era um pragmatismo nobilitante do Brasil. O que era o pragmatismo? Barão do Rio Branco, não é? Oswaldo Aranha. Então, era não intervenção em assuntos domésticos, solução pacífica dos conflitos, por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência. Ora, isso daqui é nobilitante, isso não é uma coisa que faz. Mas o Brasil, com isto, se protegeu de botar o pé em bola dividida, onde nós não temos relevância. E não deveríamos, como não devemos, aceitar alinhamento, seja com quem for, a não ser os interesses estratégicos do nosso país. Isso é uma questão nacional. Quem quiser entrar no Discord depois aí, ó, que acabar a entrevista, para trocar uma ideia sobre a entrevista, tá liberado, viu? Qual é a relevância da opinião do Lula sobre a Ucrânia e a Rússia? Vai num lugar, fala uma coisa, vai na outra, fala outra, e não sabe que existe internet em que as pessoas botam ele mesmo falando o oposto do que disse antes, percebe? É um constrangimento. Aí vai na França, faz um discurso prometendo desmatamento zero na Amazônia, e aqui dentro não tem um projeto sequer que substitua a repressão pura e simples sobre 40 milhões de brasileiros que foram levados para lá e que só sabem desmatar, porque foi isso que ensinamos para eles. Não é? No passado, o INCRA era a condição sine qua non de dar um título de terra, era o camarada provar com a declaração do delegado, do prefeito, do padre, que tinha desmatado. Desmatado para plantar, desmatado para criar boi, desmatado para tirar madeira, desmatado para pescar, enfim, ou para fazer mineração. Então é o seguinte, você promete lá fora uma coisa, faz outra, como se tivesse alguma coerência. Então é o seguinte, as grandes linhas de uma diplomacia profissional, pragmática, nobilitante, volto a dizer, que é a solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos, não por uma ordem multilateral assentada no direito e não na violência, enfim. E agora precisa acrescentar, e isso gera um conjunto de tensões pragmáticas também. Nós precisamos exigir nos aforamentos bilaterais e multilaterais do Brasil, especialmente no BRICS, onde o Brasil está sendo escanteado por conta de deserção da tarefa do presidente da República Brasileira, que é politicagem por politicagem. Por quê? Porque o que nós queremos buscar ali deviam ser três coisas bem objetivas. Nenhuma delas é fácil. Primeiro, um regime de preferências comerciais industriais. Então, nós vamos salvar a Vibraz? Vamos botar no BRICS que nós exigimos um regime de preferências comerciais para alargar a escala da Vibraz. Queremos a resposta da Rússia, queremos a resposta da Índia, porque é assim que as coisas são no mundo. É fácil? Não, mas isso vai testar se aquilo é uma organização que vale a pena a gente participar ou vamos cair fora desse clube de conversa fiada para fazer antagonismo de disputa de de estudante. Isso aí o petismo sabe fazer nas assembleias de estudantes, mas na ordem internacional é assim que se joga. Primeiro, então, interessa regime de preferências comerciais industriais, no setor de saúde, no setor de coisa. Segundo, um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Então, a gente quer ficar do lado, seja de quem for, passa a tecnologia para nós. As tecnologias que nós queremos são aquelas sensíveis, porque o resto a gente vai desenvolver por aqui mesmo. Por exemplo, foguete, satélite, né? Sei lá, uma alternativa de desenvolvimento de um GPS sul-americano, na comunidade sul-americana.
É assim que eu penso, minha cabeça está nessas coisas grandes. Terceiro, um regime de financiamento rebelde, como eu já falei nessa noite, às interdições que os americanos impõem ao mundo todo via FMI. Então, para que serve essa porcaria desse banco do BRICS? Não sabe financiar nada. Por isso que o Lula mandou a Dilma para lá. A experiência anterior devastou o governo brasileiro. Compreende? Não é que seja má pessoa, não. Agora não dá mais para ficar alisando. Não dá mais para ficar alisando. Percebe? Ou você faz um regime rebelde para que haja financiamentos que ultrapassem as interdições dos Estados Unidos, que jamais vão permitir que um país como o nosso, na circunstância em que eles nos veem, se autonomize em matéria tecnológica. Então, isso tudo é conflito. Eu, por exemplo, apresentei essas questões para um alto comissário do Partido Comunista Chinês e a resposta que ele me deu me fez rir na cara dele. Ele me disse, e o mercado? Quando ele disse, e o mercado? Eu disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. E a reunião acabou. Pelo menos nesses assuntos. Claro que eu sei que o mercado de pipoca é um mercado muito bom, não tem problema nenhum. Valeu, Rafael. E o chinês está fazendo conosco, junto. Professor, o mesmo que o americano fez conosco nos anos 20, 1920. Não tenha dúvida. Deixa eu lhe dar exemplo prático. O aço plano é um semi-elaborado. Os americanos impuseram restrições à exportação brasileira de aços planos para lá, que estão em vigor até hoje, obrigaram a CSN a vender uma unidade que ela tinha lá nos Estados Unidos. Pois bem, a China já domina 20% do mercado de aços planos do brasileiro. Isso produzindo com minério de ferro do Brasil, que atravessa o planeta e vai lá, eles processam semi-elaborado e colocam 20% do mercado de aços planos, o aço chinês aqui dentro. E por aí, meu irmão, ótica, eletroeletrônica, devastando tudo. Por quê? Porque eles têm financiamento, têm tecnologia, têm escala, e tem governo, e tem projeto. E tudo que nós não temos. Muito obrigado, governador. Gente, nós estamos chegando aqui no final dessa live, assim, que foi uma conferência fantástica, tá? Acho que uma aula de Brasil e de mundo, e principalmente de uma modernidade que nós precisamos trazer para a política. Ciro, eu confesso para você uma coisa. Outro dia eu estava num debate na televisão, só tinha gente mais jovem do que eu. Fiquei olhando a visão que esses caras tinham de mundo. Eu falei, essa gente já nasceu velha. Eles não perceberam para onde o mundo está indo. É uma coisa impressionante. Porque eu acho o seguinte, se a gente errar, nós três aqui somos a mesma geração, se a gente errar, você tem que dar um desconto. Né? Porque a gente é outra... Mas é incrível, a gente está vendo o futuro e esse pessoal que chegou agora não está conseguindo enxergar. É uma tristeza. Eu acho uma tragédia muito grande o jovem, quando eu vejo um jovem que já nasceu velho. Mas, enfim, a gente tenta fazer a nossa parte. Então, eu queria deixar para vocês despedidas aí. Na verdade, não é despedidas, é até logo. Você já notou que o público, aqui é teu público, o pessoal gosta, muito das suas ideias. Você vê as perguntas que surgiram aqui na live, isso é tudo muito importante. Eu queria que você fizesse as considerações finais, Valdir, né? Eu vi lá seus comentários. Até logo para nós aí. Está contigo o microfone. Bom, meu caro comandante Robson Farinaz, meu caro professor Cabral, um atenuante para a juventude. Quem está fraudando hoje a história brasileira é a elite, no melhor sentido sociológico do termo. É aquela mesma deformação que eu denunciei da política, de uma denúncia da ditadura, que simplificava a questão só na institucionalidade, eleição direta, constituinte, anistia, e desconsiderava a questão do colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista pela questão do financiamento, pela superação à corrida tecnológica, etc, etc. E a resposta europeia copiada aqui de neoliberalismo, com a característica brasileira de turbofinancismo, em que plutocratas, os barões e os ladrões, né, jogam o jogo e o poder político avassalou-se e aceita ser testa de ferro disso. Os jovens precisam de mediação. Isso que você está fazendo, uma live como essa, a gente conversando aqui sobre assunto sério, é o que a grande mídia não faz, mas ela não faz de propósito. Porque na hora que essa nação tomar notícia concreta daquilo que nós conversamos hoje, é que nem o elefante do circo. Com aquele poder todo, ele fica quietinho ali, levanta a tromba, e hoje nem existe mais isso, mas bota a bolinha na tromba e tal, porque não conhece a força que tem. Mas um dia essa nação vai se levantar e eu vou ter, de novo, muito orgulho de pertencer ao povo brasileiro.
Tá sem som. Eita. Muito obrigado, governador. Obrigado, professor Cabral. Gente, essa foi a nossa live de hoje. Amanhã a gente tem o Paulo Nogueira Batista Júnior aqui, tá? Ciro, mais uma vez, muito obrigado. Espero trazer você outras vezes aqui, tá, pessoal? E a gente volta amanhã, então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. Tá aí. F. Acabou. Bora Discordzinho? Discordzinho. Quem veio pelo Ciro aí, mano, tamo junto, viu? Quem quiser comentar.